Mais uma vez aí vamos falar um pouquinho da política pública de economia solidária. Vamos falar do conceito dessa política, essa política que vem aí fazendo transformação. Nossas cidades é referência. E a gente fica muito feliz por ter esse apoio, por mostrar que tem um caminho a seguir. Eu volto lá atrás, falar muitos anos atrás, foi criado o cooperativismo, principalmente lá na Inglaterra. As pessoas que criaram um modelo, porque naquela época já tinha a exploração, né? Já tinha evidência aí um capitalismo às vezes selvagem, e foi criado um modelo para combater, para fazer a política principal, mas nós entendemos que evoluiu nesses países europeus. Hoje a gente sabe que a desigualdade é muito menos, né? Alguns países muito justos, e a gente sabe que no mundo, em geral no mundo, a desigualdade é muito forte, principalmente em nosso país. Vivemos hoje um momento difícil, mas eu sempre falo, quando eu estou narrando, que nós não estamos num momento, sempre nós temos momentos difíceis. Sempre a maneira que a gente vem aí falando, o capitalismo selvagem que não é muito complicado, que dá condições, não dá condições nenhuma, que a desigualdade está aí, que as pessoas às vezes a maioria da população na miséria absoluta. Então é muita desigualdade. E quem provoca isso? No sistema que a gente está vivendo, um sistema que já está saturado, esse sistema capitalismo. E nós precisamos levar adiante um modelo que combata isso, mostrar para a sociedade. Só que também tem um entendimento, e eu participo da política pública universitária, que essa política aqui é para combater o capitalismo, para mostrar para a sociedade que tem um caminho a seguir. Só que tem muita gente nesse movimento. Eu estou já há 30 anos, eu vejo professores renomados, pessoas que falam que têm um grande entendimento do social. Entendo que tem pessoas que têm um grande esforço, realmente. Eu assisto algumas palestras, como a gente faz muita palestra também, a gente assiste algumas palestras. E às vezes eu fico triste porque as pessoas ainda do movimento da política pública na minha cidade não entendem o que é de fato. Não entende de fato o objetivo do conceito da política pública na minha cidade. Primeiro, combater o capitalismo selvagem. Quando nós conversamos e batalhamos e fazendo mudanças, gerando trabalho e renda para as pessoas, para dar condições para melhoria, pessoas que estão excluídas da sociedade, trazer para um novo. E eu entendo que às vezes a gente fica discutindo, algumas pessoas que falam que entendem a política pública na minha cidade e fica fazendo um mundo à parte, um mundinho. Então, venho aqui narrar para contribuir um pouquinho, mostrar que a economia solidária é a maneira de a gente fazer mudança, maneira de nós tomar nosso país de uma maneira não com violência, não com raiva, mas tomar um país com paz, com amor, mostrando que tem um caminho, levando adiante, levando para as cidades, fazendo com que as prefeituras, município, estado, comprem essa ideia, levando às escolas, levando para as crianças, para os adultos, mostrando que tem um movimento coletivo. Porque na hora que nós tiver esse movimento coletivo, com certeza vai ser lá, não muito distante, essa política vai ser a principal. E diante disso não precisamos ter pegado a arma na mão para combater. Precisamos ter entendimento, ter muita luta, ter vontade de fazer transformação, fazer o coletivo. Porque nós precisamos fazer o coletivo. E quem está às vezes nesse social, às vezes
pessoas que ainda precisam entender, que as pessoas ainda não entenderam o que é o papel da política pública na sociedade. Então eu venho aqui narrar um pouquinho, mostrar que nós precisamos fazer com que a economia solidária não é um mundo à parte. A economia solidária é um conceito. A economia solidária não é um produto, porque às vezes eu fico olhando e as pessoas falam que a economia solidária, aquele empreendimento ali não é de economia solidária, aquilo ali não é de economia solidária. Mas eu fico triste porque às vezes pessoas às vezes ainda é convidado da palestra para falar dessa política que não entende o que é essa política. Por isso que nós, por ser referência no Brasil, por ter esse entendimento, entender que a gente tem que levar o conceito, é o conceito da política, porque cabe o pequeno empreendedor, a cooperativa, a associação, a dona de casa, o pequeno empresário, ele precisa ter esse conceito, porque ele pode ser economia solidária na empresa dele, dividindo melhor, dando dignidade para o seu funcionário, mostrando que tem realmente um coletivo. É isso que é economia solidária. É uma política pública que às vezes, me desculpa os professores renomados que eu vejo vocês nas palestras, falando coisas que vocês às vezes não sabem. Mas não sei como é que se deu isso. Nesse caminho aí de 30 anos atrás a gente vem seguindo. E eu acho que às vezes saiu um pouco do caminho essa política. E por isso que nós, com vontade, com luta, nós estamos trazendo para o trilho, nós estamos trazendo para o caminho de volta. Muito feliz porque as pessoas comentam, recebo ligação de todo o país, da Bahia, do Amazônia, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, de Brasília, né? De todo o país, de todos os estados, às vezes agradecendo e falando: Tonico, você sabe a responsabilidade, você sabe a mudança que você está causando? Falei: sim. Hoje já tenho ciência disso, hoje eu tenho esse entendimento, porque nós estamos conseguindo fazer essa mudança. Nós estamos já mudando muito a cabeça de muita gente que às vezes entendeu de uma maneira e hoje está entendendo de outra. E já está, muitos multiplicadores já estão falando que tem essa vivência de falar que a economia solidária é uma política, é um conceito para mudança. É um conceito que cabe todos, é um conceito de transformação, porque nós vivemos num país capitalismo e selvagem, e vai continuar porque estamos esgotados, porque hoje qual é o modelo, qual é a desculpa? É a reforma agora da Previdência, e amanhã faz a reforma da Previdência, daqui mais 10 anos, o que é a desculpa? É outra coisa, sempre vai ter outra coisa. Então nós estamos vivendo um sistema já saturado há muitos anos. E precisamos ter esse entendimento, ter essa coragem, mostrar que tem uma política a seguir, tem um caminho a seguir, que tem a política pública de economia solidária. O que é economia solidária? O que é esse conceito? É o que desenvolve, dá condições para fazer qualidade de vida, conceito de distribuição de renda, enxerga a sustentabilidade, enxerga um mundo melhor, não é? É esse caminho que nós temos que seguir, e dentro dessa política, tem tudo isso dentro dessa política, do coletivo. Quando você fala no coletivo, você já está falando tudo. Quando você fala em coletivo, você está distribuindo renda. Quando você fala no coletivo, você está enxergando todos. Quando você fala no coletivo, você está enxergando uma saúde como um todo. Então nós precisamos mostrar para a sociedade que tem um caminho a seguir. E nós que da economia solidária, professores que eu vejo aí fazendo palestras, que não tem esse entendimento, que não sabe o que é economia solidária. Por isso que às vezes a gente vem aí, algumas vezes, fazendo essa crítica. Porque tem um caminho, vamos aproveitar essa oportunidade. Quando nós chegarmos nas escolas
Ensinar, fazer esse ensinamento de coletividade, de discutir coletivo, de criar as coisas coletivas, mostrar que tem possibilidade de fazer coisas coletivas. E aí esse jovem de 7, 10, 15, 25 anos vai ser o quê? Vai ser o presidente, vai ser o prefeito, vai ser o deputado, vai ser o senador do amanhã. E aí já aprendeu que ele tem que praticar o coletivo. Ele entendeu que essa política da economia solidária. Tá vendo? E aí nós fazemos transformação. Nós vamos virar essa política, nós vamos fazer multiplicadores. Porque nós levar para uma cidade, levar para outra cidade, levar para outra cidade. E quando você dá fé, você está em mais de 5.000 cidades fazendo essa política. É de baixo para cima que faz transformação. É de baixo para cima que leva a educação. Levar uma educação de qualidade, enfrentar esse desafio, mostrar que tem uma saída, mostrar que nós não somos, porque na sociedade, o capitalismo é cada vez mais as pessoas pensar em si, pensa em competição, um passar a perna no outro, ser desonesto. E nós estamos aplicando ao contrário uma política que vamos falar do coletivo, distribuição de renda melhor, qualidade de vida. Com isso você diminui a violência, com isso você dá qualidade na saúde, com isso você leva as pessoas para o entendimento de educação. Por isso nós fazemos, e aí vai ter uma nação, só vamos ter uma nação de qualidade de vida, nós vamos ter uma nação de gente decente quando nós levar todo esse entendimento. Aí nós fazemos um país de verdade, um país com amor, com compreensão, com igualdade. É dessa maneira, por isso que nós falamos sempre, e eu falo, às vezes eu sou muito crítico, e quando eu falo para as pessoas, e eu narro sempre isso, nós estamos tendo uma grande oportunidade. Eu penso muito no coletivo, sempre pensei no coletivo, estou 30 anos pensando no coletivo, entrei dentro de uma política pensando nesse coletivo, batalhando, trabalhando todo dia, querendo e lutando para fazer mudança. Por isso eu venho aqui falar desse conceito, que às vezes as pessoas, e por isso nós temos que levar esse conceito de direito, levar esse conceito com verdade, mostrar para a sociedade que a economia solidária é um conceito. Porque às vezes a gente, algumas pessoas que estão há muitos anos dentro dessa política, entende que essa política, que esses dias eu tive num encontro com pessoas, economistas, professores, e falou: olha, a gente no Brasil tem tantas coisas, mas estou achando que aqueles associação ali, aquela cooperativa, aquela pequena empresa não tem nada a ver com a economia solidária. Gente, que absurdo, né? Não fala besteira, não fala bobagem. Economia solidária é um conceito, aprenda. Nós temos que levar esse conceito e mudar. Nós temos que entrar dentro das indústrias e levar esse conceito. Porque tem muito empresário, porque eu sei que muitos professores falam: economia solidária tem empresário, não tem nada a ver com empresário. Economia solidária tem que ser as pessoas que estão excluídas, fazer, criar, ser todo mundo compreensivo, gerar trabalho. Às vezes tem algumas verdades aí, mas tem empresário que faz melhor e é economia solidária. Tem empresário que ele não sabe, ele já faz economia solidária. Ele já pratica economia solidária porque ele sabe distribuir, ele sabe valorizar o funcionário, ele sabe dar condições, ele pensa num país melhor. Esse cidadão é o quê? Não é da economia solidária, só que ele ainda não sabe. Então nós multiplicadores, nós temos que levar adiante e mostrar para ele que ele faz parte desse movimento de mudança, de amor, de paz, de transformação do nosso país. É isso que nós precisamos ter esse entendimento. Que às vezes pessoas que têm, falam que têm esse entendimento,
fazendo aí palestras e falando muito uma linguagem que às vezes a sociedade, que o povo ainda não vai entender, o povo não vai fazer, vai conseguir. Por isso você tem que falar o simples, falar o feijão com arroz, levar adiante, fazer multiplicadores, mostrar, trabalhar, fazer ação, colocar em prática e mostrar que tem essa saída. Por isso que nós hoje somos referência, por isso nós somos reconhecidos. Por isso todo mundo acha que nós somos a principal política pública de economia solidária do país. Fico feliz, às vezes triste, porque eu queria que toda cidade tivesse já esse avanço. Estamos visitando várias cidades, tem cidades aí que eu cheguei e fiquei um pouco triste, outras cidades que eu fiquei triste, mas dá para fazer mudança, cidades que não entendem, pessoas que estão na condução, conduzindo essa política, não sabem o que é política de economia solidária. Vi muitas cidades hoje no Brasil, aqui no estado de São Paulo, que pessoas que não têm condições, pessoas com boa vontade, pessoas que estão batalhando para entender, mas algumas vezes a gente tem consultoria aí, apareceu toda a consultoria falando de economia solidária, que não sabe nem o que está falando, e vai falar de economia solidária, dessa política, que é um conceito. Esse conceito para fazer mudança, esse conceito para amanhã não ser a principal política do país. É nessa vivência, nós não vamos somar mais uma política pública, vamos somar várias políticas públicas. Não tem necessidade de ter várias políticas públicas. Quando um país tem uma política pública principal, como você tem aí o capitalismo principal, se fosse justo, nós não precisava ter outras políticas, porque essa política supria tudo isso. Por isso que as pessoas têm que ter esse entendimento. Pessoas têm que ter entendimento que tem uma política que tem condições, que é fantástica e pode fazer mudança muito bacana e com certeza vai fazer. E por isso nós estamos aqui na luta, vamos lutar, vamos fazer referência, vamos fazer mudança, vamos fazer revolução, mas na paz, sem arma, com amor e com distribuição de renda. Um abraço a todos, é o nosso recadinho, o recadinho do Tonico, é o recadinho do conceito da política pública de economia solidária.